Olá, bem-vindos à aula 8. E hoje, na nossa aula, nós vamos começar a cumprir as promessas, né? Como eu falei para vocês, até agora a gente esteve produzindo todo um material para termos os equipamentos para poder fazer a mecânica estatística. Então, nós discutimos probabilidades, nós discutimos valores médios, nós discutimos. Eu mostrei para vocês como é que a gente conta estados. Hoje vocês vão entender por que contar estados é fundamental para isso que nós vamos fazer hoje. Então, tudo que a gente fez até agora foi uma preparação, e às vezes eu passei até meia aula produzindo um número de estados para um dado sistema. Agora, nós vamos aplicar todos esses resultados e vamos obter uma física interessante, né? Então, a aula de hoje inaugura a parte onde vai aparecer temperatura. Né? Isso tudo acontece logo em seguida. Bom, então a gente tem essa meta. A meta é entender a entropia de Boltzmann e qual que é a sua relação com a termodinâmica. Então, a gente começa a fazer isso hoje, né? Demorou, né? Estamos na aula 8, mas é isso aí. Uma hora a coisa começa e a coisa começa hoje. E, mais do que isso, na aula passada, nós fizemos alguma coisa importante e geral e que, vamos dizer assim, é o que dá credibilidade a tudo que nós vamos fazer, que é o teorema de Liouville, que, no caso clássico, corresponde a estudar este objeto aqui, né, que é a densidade de pontos no espaço de fase, e a gente viu que esta grandeza aqui, pelo fato do número de pontos não se alterar, né, no nosso problema, a gente tem que a derivada total dessa grandeza é zero, e a gente tem essa equação. Isso é o teorema de Liouville. As probabilidades, elas têm que satisfazer essa equação, né? E aí a gente viu que isso é muito importante, porque é esse objeto aqui que é o que pondera os valores médios de qualquer grandeza. E eu mostrei para vocês, eu vou lembrar de novo vocês, que isto aqui, que é o que a mecânica estatística faz, não tem tempo, não tem nada, isso é a média em ensembles da dada grandeza. E o que o Boltzmann falou é que isso aqui é igual à média feita pelo experimental no laboratório, né? Então, lembrando vocês, esse é o teorema de Liouville. Rho constante é uma solução para isso aqui, trivial, né? A derivada dá zero e o zero comuta com o H, beleza, está tudo funcionando. Mas existem outras formas para colocar esse cara aqui. Vocês lembram também que eu falei que nós vamos estudar a mecânica estatística em equilíbrio. Então, em equilíbrio, esse cara aqui é zero, né? Ele não está variando explicitamente com o tempo. Então, o que é importante é o ρh, este parênteses de Poisson, ser igual a zero. E aí vai existir várias formas que satisfazem isso aqui ser igual a zero, né? Uma delas é essa aqui, que é algo que no futuro eu vou explicar para vocês, né? Mas, por enquanto, nas próximas 3 aulas, a gente vai considerar consequências de ρ constante. Tá? Ou não precisa ser constante, mas enquanto ρ for constante, toda uma física estatística vai ser desenvolvida a partir disso. E vocês lembram que eu falei, isso aqui eu fiz em detalhe, né? Essa história toda aqui eu fiz em detalhe, expliquei e tal. E aí eu falei que tem um teorema de Liouville quântico. Da mesma maneira que tem essa derivada igual ao parêntese Poisson, você tem para operadores quânticos. Então, isso aqui, enquanto isso aqui era a densidade, isso aqui é o operador densidade em mecânica quântica, e o operador densidade satisfaz uma equação onde havia um parêntese Poisson, agora aparece o comutador. Certo? Muito bom. E aí, eu vou explicitar isso aqui para a gente lembrar. A média estatística é a média em ensembles. Quer dizer, quando você olha aqueles pontos no espaço de fase, cada ponto é um sistema. Então, é um conjunto. Isso aqui é um ensemble. É um conjunto de ensembles e a gente faz uma média. Então, a hipótese do Boltzmann, que fundamenta a mecânica estatística, é a hipótese ergódica, que
dada uma superfície no espaço de fase onde a partícula pode andar, pode estar, as partículas todas podem estar, todos os pontos visitam todos os outros pontos, um passa perto do outro, ou seja, você permeia todo esse espaço de fase. Quando isso acontece, a mecânica estatística funciona. Tá? Essa é a hipótese ergótica. E a hipótese ergótica é o que permite fazer essa conta aqui. E essa conta aqui faz um sampling, né? Uma ponderação da sua grandeza nos lugares onde ela pode aparecer, devido a isso aqui. Isso aqui é o peso estatístico, no fundo. Né? Então, você faz essa conta aqui te dá o valor médio da grandeza, por exemplo, a magnetização, né? Que a gente viu exemplos agora ao longo das aulas anteriores, e aí o colega experimental vai no laboratório, faz uma medida da magnetização, faz essa continha direitinho, acha isso aqui, e a gente apresenta esse resultado e compara com esse resultado e a mecânica estatística funciona. Né? Muito bom. Então, nós vamos implementar um formalismo agora, que é o primeiro formalismo da mecânica quântica, que é algo que sai dos resultados de Boltzmann. Não vou dizer que foi assim que o Boltzmann fez, mas esses são os resultados que o Boltzmann obteve e entendeu. Então, de novo, eu vou fazer aquela descrição que eu já fiz várias vezes para motivar vocês, só que agora eu vou fazer isso e nós vamos implementar isso. Então, a primeira coisa é que a gente passou aulas anteriores, especificando os estados microscópicos do sistema, para o caso da energia constante. Né? Então, a gente está num denominado ensemble estatístico, que, no caso, tudo que eu fiz até agora, é um ensemble estatístico microcanônico. Por quê? O segundo postulado, que a gente sempre vai fazer, o segundo postulado nesta fase do nosso estudo, é que nós vamos escolher um postulado estatístico, é o caso do sistema com energia constante. Depois nós vamos voltar aqui, fazer esse mesmo passo, e aqui nós vamos fazer uma outra hipótese. Né? Mas agora nós vamos fazer a descrição da mecânica estatística, achando os estados microscópicos. Todos os estados microscópicos que nós sabemos fazer foram obtidos na situação de energia constante. Né? E quando você tem energia constante, eu já estou falando isso há tempo, e eu acho que vocês já estão acreditando nisso, as probabilidades de todos os sistemas são iguais de acontecer. Ninguém é melhor que ninguém. Né? Isso aqui conduz ao ensemble microcanônico. Então, se a gente implementar isso, que é o que vai ser feito hoje, finalmente, nós vamos pegar e poder comparar este resultado que saiu daqui com a termodinâmica. Ou seja, essa descrição microscópica do nosso problema vai ter uma conexão com as variáveis do mundo macroscópico. Certo? Então vamos estudar o nosso sistema. Então, postulado fundamental. O postulado fundamental que a gente está fazendo é que todos os microestados acessíveis a um sistema fechado é um sistema com energia constante, fechado em equilíbrio, eles são igualmente prováveis. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um fluido, vamos pegar o número de estados, a gente quer achar o número de estados microscópicos de um fluido, e nós vamos fazer isso com a energia constante, então nós estamos controlando a energia constante, então na energia E, isso está dentro de uma caixa de volume V, e os objetos que estão fazendo isso são partículas que são N partículas. Então eu tenho a energia E, o volume V onde as partículas estão, e são N partículas que eu tenho no problema. Tá? E aí eu posso fazer vínculos, eu posso prender o sistema em alguma situação, então, e a gente já vai ver o que são vínculos. Né? Eu posso fazer vínculos, e aí o que eu vou dizer é que o número de microestados acessíveis, que é aquele ômega que a gente fala, que fez até agora, ele vai ser uma função então, de E, de V e de N. E dos vínculos. Tá? Agora, quando eu for estudar o sistema, quando experimentar o sistema, ele não estuda um sistema em uma situação. Ele estuda várias vezes o sistema, mudando algum parâmetro. Né? Por exemplo, se você muda a temperatura, cada vez que você faz uma medida, você faz uma medida para aquela temperatura,
temperatura, aí você muda a temperatura, aí você faz uma medida para aquela temperatura, com isso você constrói um gráfico. Muito bem. Então, estou falando isso para que a gente entenda essa questão dos vínculos. Vamos pensar o seguinte, a gente tem um sistema, esse sistema está isolado e está em equilíbrio. Esse sistema eu chamei de ômega I, porque I é o estado inicial, o sistema está em equilíbrio. Só que agora, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho vínculos no meu sistema, eu vou liberar algum vínculo do meu sistema. Então, por exemplo, eu posso pegar, fazer uma caixa muito grande, dividir ela no meio, colocar um gás de um lado, e eu tenho uma parede aqui que é um vínculo. Se eu tirar essa parede, o sistema vai poder andar nas partes que ele não podia antes. Então, certamente, o número de estados do sistema vai ser maior do que o número dos estados antes de eu fazer isso. Então, I é o estado inicial do meu sistema, F é o meu estado final. Então, se eu fizer isso, se eu fizer permitir que o meu sistema mude, porque, veja, termodinâmica é isso, né? Você tem processos que estão evoluindo, né? E você, então, sai do estado inicial e chega no estado final. Vocês cansaram de ver esse tipo de situação. Então, veja, quando eu faço isso, quando eu saio do estado inicial e vou para o estado final, eu tenho aqui uma fração, que é o número de estados iniciais e o número de estados finais. Tá? Este número aqui, ele é uma coisa que evolui. E nós, em mecânica estatística e em termodinâmica, só vamos poder... Bom, primeiro a gente podia ter estudado isso aqui com grande detalhe, mas a gente só vai poder estudar o sistema aqui no estado final se a gente deixar ele chegar no equilíbrio de novo. Isso aqui estava no equilíbrio, né? Aí, a hora que eu tirei o vínculo, a coisa ficou fora do equilíbrio. Só que aí eu espero um certo tempo e o sistema chega num novo equilíbrio, tá? Ele vai chegar num novo equilíbrio e esse cara será maior que esse, pelas razões que eu já expliquei. Então, é o seguinte, o equilíbrio só acontece num tempo t maior que o tempo de relaxação do sistema. Quer dizer, cada vez que você tem o sistema e você perturba ele, ele fica lá enlouquecido e tal, mas aí ele acaba indo para um novo estado, consequência do que você fez. Este tempo chama-se tempo de relaxação. Cada sistema você consegue estimar o que é o tempo de relaxação. Quanto tempo leva para ele ir para um novo equilíbrio? Tá? Então, a gente fala que os sistemas que a gente está estudando, você está no estado inicial, né? Você quer ir para o estado final, você tem que fazer isso num tempo, você tem que olhar este cara aqui num tempo que é maior do que o tempo de relaxação. Tá? Claro que se você está matematicamente tratando o problema, você fala, eu preciso esperar um tempo infinito. Mas dizer isso é uma simplificação ruim, tá? Recentemente eu participei de um exame onde o candidato escreveu isso. Ele falou, a mecânica estatística só funciona se você esperar um tempo infinito para ver o sistema de novo. Então é muito complicado trabalhar com a mecânica estatística. Ele fez uma crítica que desculpe, a termodinâmica. Ele fez uma crítica que a termodinâmica não merece, né? Porque o que você tem que fazer, é esperar a coisa entrar em equilíbrio. Isso é em tempo finito, tá? Mas então, olha, chegamos nesse estado. Então eu só trabalho com estados de equilíbrio. Isso aqui era equilíbrio, isso aqui é um novo equilíbrio e assim por diante. Então isso tem que ficar no fundo da nossa mente à medida que a gente for estudando o sistema. Então, vamos tratar o nosso sistema. Eu vou criar um sistema que é o seguinte, isso aqui é uma caixa, o azul aqui é uma caixa que isola o meu sistema do meio ambiente. Tá? E essa divisória aqui é uma partição adiabática. Então, ela não permite que esse cara sinta nada desse. Então, eu tenho um sistema aqui e outro sistema. Eu tenho dois sistemas. Esse sistema ele tem volume 1, número de partículas N1, desculpe, volume V1, número de partículas N1 e energia E1. Esse é o sistema 1, S1. Eu ponho um outro sistema aqui, que é o sistema 2, ele tem energia E2, volume V2 e número de partículas N2. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, olha,
o número de estados microscópicos acessível ao sistema, e o sistema é tudo, é S1 mais S2. Isso é constituído por dois sistemas independentes. Se os dois sistemas são independentes, o número de estados é o número de estados que esse cara puder produzir e o número de estados que esse aqui puder produzir. Isso aqui, quando eu falo dois sistemas independentes, é como a gente fez naquele exemplo, onde a gente jogou um dado e uma moeda. Tá? Os estados que o dado pode produzir são independentes dos estados que a moeda pode produzir. E o estado final é o produto, né, o número de estados que um pode produzir, o número que o outro pode produzir, são independentes, e o número de estados total é o produto dos dois. Vocês lembram que eu fiz isso? Aqui é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que o número de estados desse meu sistema todo aqui, ele é o produto do número de estados do subsistema 1 multiplicado pelo número de estados do subsistema 2. Tá? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que S1 tem um número de estados, que é a função dos parâmetros dele, E1, V1, N1. Esse é o número de estados que esse sistema tem, dadas essas condições. O número de estados do sistema 2 é dado por este número aqui, que é o ômega 2. E o que a gente tem de vínculos no problema? A gente tem que a energia total, você está dentro de uma caixa, a energia total é constante. E neste momento em que a gente está olhando esse problema, esta energia é constante e essa energia é constante, e elas se somam para dar a energia total. A energia total é constante. Certo? Até aí, espero que tenha ficado claro qual é o sistema que a gente tem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu agora tire esta divisória aqui. Então, a parede que era adiabática, ela fica diatérmica. Ela permite que esses sistemas troquem energia. Então, eu tirei a divisória, e aí o que eu sei? Eu sei que a energia continua constante, porque a caixa aqui, ó, ela não deixa esse sistema interagir com o meio ambiente aqui, com o ambiente fora. Então, E1 mais E2, essa soma é constante. Só que agora, E1 não vai ficar mais constante, porque se isso aqui está em contato, elas podem trocar energia, esses dois sistemas. Então, E1 pode mudar, E2 pode mudar, de tal modo que a energia total fique constante. Então, essas energias elas podem flutuar, certo? Então, agora eu posso dizer o seguinte, eu posso continuar com a minha mesma expressão e dizer o seguinte, eu posso escrever que esse sistema aqui, ele está descrito pela energia total e pela energia E1, porque como a energia E1 e a energia 2 estão presas aqui, se eu dou esse e dou esse, essa aqui está amarrada. Né? Então, eu só preciso de uma energia. E mais do que isso, eu posso escrever esse sistema com a energia E1 e esse sistema aqui eu posso escrever também com a energia E1, basta eu passar esse E1 para o lado de cá, fica E0 menos E1 é E2. Aí eu substituo o E2 aqui, da imagem anterior, e isso é E0 menos E1. Então, a minha função aqui, número de estados desse meu sistema, é dado pela energia total e pela energia E1. Certo? Muito bom. Agora, na aula passada, e já acho que na outra aula também, eu falei para vocês que a probabilidade do sistema, no caso, este número aqui, que é o número total de estados, ele tem uma probabilidade associada, né? É 1 sobre ômega. Então, é proporcional a ômega. Tá? Então, eu posso dizer que a probabilidade de eu estar com o meu sistema no estado E1, que é a energia desse sistema, num certo momento, que pode ser qualquer valor entre 0 e E0, é proporcional ao número de estados. Tá? A gente mostrou isso na aula passada. É proporcional. Qual a proporcionalidade? Não importa. Então, vejam, C é igual a C ômega de 1, E1, ômega de 2, E0 menos E1. Acontece o seguinte, se isso aqui é probabilidade, eu tenho que somar isso aqui sobre todos os valores de E1 possíveis.
Tá? E se eu fizer isso, se eu fizer essa soma, o número que dá aqui, eu vou dizer que ele é 1. Então, daí você tira essa constante, né? Se eu somo e tudo isso aqui é 1, se eu somar isso aqui e disser que é 1, eu jogo a constante aqui para baixo, e 1 sobre C é essa soma. Isso é a normalização da probabilidade. Tá? A gente vai usar pouco a normalização enquanto a gente estiver fazendo o lançamento canônico, mas é importante que esta probabilidade aqui está normalizada. Certo? Mas então, olha, nós temos que olhar esse objeto aqui. Muito bom. Eu tenho falado isso, que a gente nunca trabalha com a função. A gente sempre pega e toma o log da função, porque o log da função faz ela ficar mais suave e a gente aprende mais. Né? Então, veja, tomando o log da probabilidade, se eu pego aquela expressão e tomo o log de P1, que estou chamando de F, é log de C, mais log de ômega1 de 1 e log de ômega2 de E menos E1, que é E2. Muito bom. Nota o seguinte, a gente viu em aulas anteriores que se eu aumento para esse cara aqui, ó, para esse cara, o número de estados como função da energia, eu mostrei isso para vocês numa aula atrás, aí, quando a gente obteve o número de estados de um gás clássico. Hoje a aula é tudo clássico, tá? É aquele gás clássico. Então, quando a gente o número de estados ele aumenta quando a energia aumenta, tá? Então, o número de se a energia deste cara aumenta, esse número aumenta. Se isso aqui acontecer, como consequência, esse número de estados vai diminuir, porque essa energia está diminuindo, né? A soma é constante. Se essa está aumentando, essa está diminuindo. Então, aqui, a gente tem um embate entre essas duas energias. Veja, se todo o sistema agora tiver com energia E1, né, eu vou ter um estado muito pouco provável. Se eu tiver todo o sistema com energia 2, ou seja, E1 é zero, eu também vou ter um estado muito improvável. E os estados que vão ser mais prováveis vão ser estados que essas duas coisas são diferentes de zero. Né? Então, a distribuição desses objetos aqui vai ter um máximo. Tá? Ela começa em zero de um lado, zero do outro, e é uma função que tem um máximo. Que nem aqueles sinos que a gente andou obtendo. E que, inclusive, o Gustavo até mostrou como é que isso aparece em simulação para vocês, para quem participou da reunião com ele. Então, esse produto tem um máximo. Então, veja, e a probabilidade ela vai ser máxima quando esta função for zero. Né? Quando o máximo de uma função, a derivada é zero. Então, eu vou pegar essa função aqui e vou derivar. Aí eu fico com a derivada do ln do P1 com relação a E1. Isso é a derivada do ln de ômega1 como função de 1, de E1. E a derivada do ln de ômega2, que é função de E2, né, isso aqui é E2, com relação a energia 1. Agora, como eu tenho a relação entre E1, E2 E1 é igual a E0 menos E2, ou vice-versa, se eu fizer a derivada do E1, o E vai embora, e a derivada do E2, um é menos o outro. Se eu faço a derivada do E1, como é que se relaciona com a derivada com relação a E2? Eu dei um sinal menos. Então, se eu substituir esta derivada aqui por derivada com relação a E2, aí eu estou derivando esta variável com relação a ela, a variável que eu estou... Essa função dessa variável com relação à própria variável. Né? Então, eu vou na próxima imagem, ou aqui mesmo, não, aqui mesmo, que eu vou fazer o seguinte. Olha, então a nossa expressão fica que a derivada do ômega1, que é a função de 1 com relação à energia 1, menos a derivada do ômega2 com relação à energia dele, que é E2, derivada com ômega2, apareceu esse nome, é zero. Tá? Então,
esta derivada aqui ela é zero, ela vai dar o máximo da nossa distribuição. Então, isso aqui eu passo agora para o outro lado, eu fico com essa expressão aqui. Certo? Então, isso aí é a situação do máximo da minha distribuição. Aí eu vou fazer uma definição aqui para vocês. Já que eu tenho log de ômega aqui, eu vou pegar e vou fazer log de ômega e vou multiplicar por uma constante. Eu vou chamar isso de S. Tá? Aí, eu me lembro que no outro semestre vocês estudaram termodinâmica, e a termodinâmica nos fala o seguinte: se eu tiver a entropia termodinâmica, eu derivar com relação à energia, entropia escrita em termos de energia, se eu derivar com relação à energia, isso é 1 sobre a temperatura. Essa constante aqui é a constante de Boltzmann. Tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que se eu pegar esse ln aqui, multiplicar por K Boltzmann, pegar esse ln e multiplicar por K Boltzmann, o que eu estou derivando aqui é a derivada da entropia do sistema 1 e a derivada da entropia do sistema 2. Tá? E o que eu estou dizendo é que isso aqui é uma igualdade. Então, eu estou dizendo que a derivada da entropia aqui e a derivada da entropia aqui são iguais. Agora, cada derivada dessa é uma temperatura. Isso aqui é 1 sobre T1. Isso aqui é 1 sobre T2, a hora que eu ponho o K de Boltzmann aqui. Tá certo? Então, o que eu acabei de ver é que a igualdade, o máximo da minha distribuição, acontece quando T1 é igual a T2. Então, quando eu tiro a partição, o meu sistema faz é ir para o equilíbrio térmico. Então, T1 é igual a T2. Então, vejam, com essa história de eu contar estados, eu defini uma entropia. Se eu souber contar estados, eu simplesmente tomo log e eu tenho a entropia do problema. Isso é a entropia da mecânica estatística. Tá? Então, vejam, o que eu fiz foi procurar o máximo da probabilidade. E o máximo da probabilidade me levou aqui. S1 mais S2 é o máximo. Tá? Então, ele me levou à entropia máxima. Então, o equilíbrio térmico acontece na máxima entropia possível do seu sistema. Muito bom. Então, ó, chegamos no resultado do Boltzmann, né, que eu apresentei naquele quadro amarelo. S é igual a K Boltzmann ln de ômega. Então, eu preciso contar estados. Se eu souber contar estados, eu tenho entropia. Só que agora eu preciso mostrar para vocês que isso aí faz sentido com a termodinâmica, né? Então, a questão é o que é a entropia? Lembrando, primeira lei da termodinâmica. E eu vou contar isso para vocês. Em vários momentos eu vou precisar de conceitos da termodinâmica. Eu prefiro, atualmente, não fazer uma aula sobre revisão da termodinâmica, para depois, a cada vez que eu preciso de um resultado, eu tenho que lembrar qual é o resultado. Então, eu vou direto, cada vez que eu precisar, eu mostro qual é o resultado, vocês lembram que vocês viram isso em termodinâmica, e nós vamos para frente. Então, a primeira lei é que dU, a variação da energia interna do sistema. Quando eu falo U, é termodinâmica. Então, a variação da energia interna do sistema é o calor trocado menos o trabalho feito. Certo? A variação. E vocês aprenderam da termodinâmica que o calor pode ser escrito como temperatura, variação da entropia. Então, se eu pego essa expressão e jogo esse cara para o lado de lá e divido por T, eu fico que ds é 1 sobre T du, P sobre T dV. Aí a gente lembra o que a gente acabou de fazer na aula passada para o teorema de Liouville. Quer dizer, você tem uma função que é função de várias variáveis, você pode escrever que a variação dela é a derivada parcial dela com relação à energia, vezes du da energia, e aqui a derivada parcial com relação ao volume, de volume. Certo? É assim que você faz as coisas. Então, o que eu estou dizendo é que esse cara aqui, 1 sobre T, ele é ds dE. A termodinâmica nos deu isso aqui. Né?
aqui a gente está usando como é que a gente varia uma função, a matemática, como é que a gente varia uma função, e isso é a derivada parcial, e a gente identificou isso aqui na termodinâmica como 1 sobre a temperatura. E se eu faço a variação com relação a V, a variação com relação a V é isso que está aqui. Isso vem da termodinâmica, né? Dessa expressão, primeira lei da termodinâmica. E essas derivadas parciais vêm da matemática de uma função de várias variáveis. Então, com isso, a gente tem que 1 sobre t é ds dE, p sobre t é ds dV. Foi isso que nós usamos agora há pouco aqui para mostrar qual é a nossa entropia. Certo? Mas na mecânica estatística a gente faz as coisas contando estados, né? Então, contando estados, o que a gente precisa é o número de microestados ômega de um sistema, né? E aí, se você tem esse número, é isso que a gente tem, que eu tenho tentado dizer para vocês. Por isso que a gente gastou toda aquela energia para obter esses objetos aqui. A gente fez isso aqui para vários sistemas, né? Porque se você tem isso, basta você tomar o log e multiplicar por cabosmo e você tem a entropia. Entropia da mecânica estatística, certo? Antes de chegar nesse curso, você aprendeu que existe uma entropia que pode ser escrita em termos de energia interna do seu sistema, tá certo? E então o que eu estou afirmando para vocês é que esta escolha, você acha um número de estados microscópicos, toma um log, multiplica por K de Boltzmann. Isso é uma descrição microscópica. Esse número aqui é o número de estados microscópicos do nosso sistema, que pode ser do spin, do sólido de Einstein, do sistema de 2 níveis, que mais? Os spins, o gás clássico, né? Todos esses caras a gente sabe o que é ômega. Pode vir aqui, fez a entropia e correr para o abraço, porque isso aqui deve funcionar. Se não funcionasse, eu não estava contando para vocês. Então, isso aqui funciona. Então, isso aqui é a maneira microscópica, no ensemble microcanônico, neste formalismo, que chama-se um ensemble microcanônico, onde a energia é constante, a gente tem uma entropia. E a gente tinha a entropia da termodinâmica. Então, o que eu afirmo para vocês é que, num certo limite, a energia interna do sistema, sendo comparada com a energia que você está estudando na mecânica estatística, isto aqui faz a ponte entre a descrição microscópica e a descrição macroscópica do sistema. Tá? Só que uma coisa é falar isso aqui, outra coisa é mostrar que isso aí acontece. Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos mostrar que isso aqui faz sentido e quando isso faz sentido. Né? Se eu tiver 3 spins, isso não faz sentido. Mas se eu tiver 10 a 23, isso aí vai funcionar. Então, vejam, a gente está estudando o contato térmico entre 2 gases clássicos, né? Quer dizer, eu fiz no caso geral, mas agora eu vou especificar que eu tenho 2 gases clássicos. Então, quando eu tenho 2 gases clássicos, lembra, a gente já contou o número de estados. Então, se eu estou olhando só a energia do problema, eu posso dizer que o número de estados associados à energia E, num gás clássico, que é aquela hiperesfera, né? A gente fez a conta da hiperesfera, toda aquela coisa, a gente viu que isso é uma constante e a energia vai com 3 sobre 2 o número de graus de liberdade. Então, você vê que a energia, que esse número, ele realmente cresce com a energia, que é o que a gente usou agora há pouco. Né? Então, enquanto o ômega 1 cresce porque esse cara está crescendo, o ômega 2 decresce porque esse cara está decrescendo, e o pessoal fica aqui num jogo entre essas duas coisas. Então, ó, se o número de estados é esse, eu posso escrever ln da probabilidade. Eu vou dizer que a minha probabilidade é proporcional a este número aqui, e eu tomo ln. Se eu tomar o ln dessa expressão, é constante, 3 sobre 2, n1, ln de E1, 3 sobre 2, n2, ln de E2. Se eu olho só o aspecto energia,
É isso. Não é? E aí, a gente pega e faz a derivada. Se eu derivar o P1 com relação à energia, de novo, esse cara aqui, eu estou derivando aqui com relação à energia 1, né? Desculpa. Eu estou derivando tudo com relação à energia 1, eu derivo esse cara com a energia 1, e eu derivo esse aqui com a energia 2 e troco o sinal. Então, quando eu faço a derivada desse cara aqui, dá 3 sobre 2, N, 1 sobre a energia. E 3 sobre 2, N sobre a energia. Este é o resultado. E esse resultado aqui é o que eu quero, acabei de mostrar para vocês, é o que eu quero que seja igual a zero. Então, se isso aqui é igual a zero, eu posso tirar daqui, que, bom, isso aqui, se eu multiplicar por K Boltzmann aqui, por K Boltzmann aqui, né? Isso aqui é 1 sobre a temperatura. Certo? Então, essas duas coisas aqui, essas duas coisas serem iguais, significa que T1 é igual a T2 e é igual a T, equilíbrio térmico. Tá? Então, você vê que só contar estados me leva ao resultado correto. De fato, se essas duas coisas são iguais, e um objeto desses aqui é 1 sobre K Boltzmann T, então a energia que sai daqui é 3 sobre 2 N K Boltzmann T. Então, isso aqui é a energia de um gás ideal. Tá? Se você dividir por N aqui, U sobre N, por partícula é 3 sobre 2 K Boltzmann T. Então, vocês vejam que usar isso me leva à termodinâmica correta. Certo? Muito bom. Agora vamos fazer, a gente vai construindo. Né? Então, agora vamos fazer a interação térmica e mecânica dos dois sistemas. Então, N1 e N2, o número de partículas continua fixo. Só que agora eu vou considerar o seguinte: a minha parede, que era diabática, ela tornou-se diatérmica no exemplo anterior. Agora, além de diatérmica, eu solto os dois pininhos dela e aquela parede pode andar e achar uma posição onde ela fique mais confortável. Tá? Então, agora, a parede é diatérmica e móvel. Isso significa que o volume do sistema pode mudar. Então, eu volto no meu problema, e agora o meu problema é função de E1, V1 e E2, V2. Né? E V0, E0 e V0. E aí, como essas coisas estão amarradas, né? O volume total está amarrado, eu simplesmente escrevo E1, V1, E0, V0, que isso é o número de estados para energia 1 e volume V1, e esse é o número de estados para energia E2 e volume V2, que eu já escrevo em termos de E1 e V1. Né? Então, aqui, eu vou fazer o mesmo exercício. A probabilidade de encontrar S1 nesse estado aqui é dado por esse produto, né? Que agora é função de E1 e de V1. Então, eu vou fazer o que eu fiz no exercício anterior, só que agora eu vou tomar o log, só que agora eu tenho que derivar com relação à energia e com relação ao volume. Agora eu estou com duas variáveis aparecendo. Então, eu vou repetir aquele exercício nosso e vou dizer, olha, a derivada com relação à energia a gente já fez, é isso. E já troquei aqui a variável. E vou fazer isso igual a zero. Com relação ao volume, eu faço a mesma coisa, troco o V1 por V2, e eu tenho essa expressão, isso também é igual a zero. Né? Este resultado aqui a gente já sabe. Esse resultado é 1 sobre T1, 1 sobre T2. Isso é o equilíbrio térmico. Tá? Agora, esses caras aqui, eles vão me dar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Por quê? Porque a derivada, se eu multiplico por K Boltzmann aqui, a derivada da entropia, isso aqui, ó, K Boltzmann Ln é a entropia. Se eu pegar a entropia e derivar com relação ao volume, isso é pressão dividido pela temperatura. Então, isso aqui, para o sistema 1, é P1 dividido por T1, para o sistema 2, P2 dividido por T2. Isso é o equilíbrio mecânico. O sistema acaba achando uma posição do êmbolo ali, da parede, de tal modo que ele consegue o equilíbrio. Tá? Então, a gente tem equilíbrio térmico e equilíbrio mecânico. Tá? De novo, isso aí está totalmente, é o que você espera
que o sistema faça. E a mecânica estatística está te descrevendo isso. Tá? Então, isso é um resultado super importante. Então, olha, o que a gente obteve? A maximização da probabilidade levou à maximização da entropia. Então, aí tem uma coisa importante, né, que eu tenho falado para vocês. O sistema, ele gostaria de ficar no equilíbrio, mas ele tem flutuações em torno do equilíbrio, né? O que a gente espera é que essas flutuações sejam pequenas. A termodinâmica funciona porque essas flutuações são pequenas. Então, na mecânica estatística, as flutuações serão pequenas quando eu aumentar o número de partículas. Então, nesse caso, quer dizer, em sistemas grandes, um grande número de partículas, a gente espera que as flutuações em torno do equilíbrio sejam pequenas. E aí, a gente tem a mecânica estatística. A gente pode, por exemplo, estudar o valor médio da energia, né? E o valor médio da energia, que a gente vai estudar de várias maneiras em mecânica estatística, a gente vai relacionar sempre com a energia interna do sistema, porque a energia interna do sistema é um valor médio de energia. Tá? Então, a gente tem uma maneira na mecânica estatística de achar o valor médio da energia que vai ter um paralelo na termodinâmica. Então, a gente vai aprender coisas da termodinâmica, obter de novo resultados da termodinâmica a partir dos resultados da mecânica estatística. Isso a gente está fazendo a partir de maximizar a entropia, que corresponde a maximizar aquela probabilidade que a gente criou lá desde o início do curso, que é a probabilidade associada ao número de estados que o sistema pode ter. Então, vamos ao gás clássico. Agora, o gás clássico, nós vamos olhar em função do volume e do número de partículas. Então, é N constante, V e E está variando. Então, aqui eu devia ter escrito vírgula V. Mas vocês entendem que é isso aqui. Esse é o número de estados quando eu estou controlando o volume e a energia. O volume vai com N e a energia vai com 3 meios de N. Então, a entropia é isso aqui. Eu coloco aqui o ômega e escrevo Ln. Então, a entropia do gás clássico, ela é K, N ln de V, K, 3 meios de N ln de V, mais K Boltzmann ln de C e K Boltzmann ln de N. Note que aqui tem um N. Aqui não tem. Bom, essa é a entropia que a gente obtém. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. O que é, se eu derivar essa expressão com relação ao volume, o que é P sobre T? E se eu derivar com relação à energia, essa expressão, o que é 1 sobre P? É isso que eu quero fazer para essa expressão. Então, você veja, quando eu derivar com relação ao volume, quando eu derivar o ln de V, vai dar 1 sobre V. E quando eu derivar o ln de E, vai dar 1 sobre E. Então, olha, o gás clássico, quando eu faço essa derivada, P sobre T dá K Boltzmann, N, tinha o ln, eu derivei, deu 1 sobre V. Tá certo? Essa é a expressão que eu obtenho a partir daquela entropia que eu escrevi, só a partir do número de estados que o sistema pode ter para essa energia, esse volume. Aí eu olho essa expressão, jogo a temperatura para cá, jogo o volume para cá e obtenho PV igual a N K Boltzmann T. Isso aqui o que é? Isso aqui é a lei dos gases. Essa é a equação de estado para um gás ideal. Gás sem interação, clássico. Então, a mecânica estatística que a gente fez, a única coisa que eu usei aqui foi o número de estados que a gente obteve numa aula lá, fazendo aquele negócio da hiperesfera. E se eu faço agora 1 sobre T? Se eu pego aquela expressão e derivo com relação à energia, eu obtenho isso, né? Eu tinha 3 sobre 2 N K Boltzmann ln de E. Derivado de ln de E, 1 sobre E. Aí eu pego essa expressão, jogo a energia para cá, jogo o T para cá, e obtenho que E é 3 sobre 2 N K Boltzmann T. Isso aqui tem um nome. Já obtive agora há pouco lá, mas isso aqui tem um nome. Isso chama-se a equipartição de energia. Esses dois resultados são resultados importantíssimos do gás ideal. E vocês viram que a gente acabou de obter esses dois resultados a partir de contar estados.
simplesmente, eu só contei estados, né? E usei os conceitos que eu preciso aqui da primeira lei da termodinâmica, né? Para essa grandeza que só dependeu do número de estados associados ao sistema. E eu chego aos resultados da termodinâmica. Então, as coisas que nós estamos fazendo, elas estão funcionando. Vejam, é isso, né? Quer dizer, só o fato de eu usar isso aqui, foi a única coisa que eu fiz, foi usar isso aqui e falar, bom, a entropia é ln disso, acabou. Aí, usando essa expressão, a gente chega na lei dos gases, usando essa expressão, a gente chega na equipartição de energia. Eu acho isso fantástico. Né? Quer dizer, a mecânica estatística funciona. Tá? Muito bem. Só que essas coisas vão funcionar quando a gente estiver com um número grande de partículas no nosso sistema. Então, será que a gente pode dizer que a entropia do sistema composto é a entropia dos dois subsistemas? Porque, de fato, se eu tenho isso, eu devia somar, né? Isso é aquela normalização. Se eu somar sobre todos esses estados aqui, tá certo? Tomar o log, fizer com a Boltzmann, isso aqui seria a entropia do sistema todo, né? Se eu pego o ômega composto no meu sistema, isso aqui seria a entropia. Essa entropia aqui não é uma soma das entropias dos dois sistemas. O que a gente pode dizer desse cara aqui? Bom, primeiro eu vou analisar o que está aqui dentro, né? Eu falei para vocês, isso aqui está subindo, isso aqui está descendo, essas duas coisas competem, isso aí tem um máximo. Então, vamos supor que existe um valor de energia que é o máximo da minha distribuição. Tá? Então, eu vou fazer aqui algumas afirmações. A soma, essa soma aqui, ela é maior do que eu pegar isso aqui no estado de mais alta, no estado, na energia máxima da distribuição. Se eu pegar o etil e etil aqui, tá? Isso é um termo. É o maior de todos, mas é um. Né? Essa soma tem que ser maior, porque eu estou contando outros termos. Né? Então, eu posso dizer o seguinte, essa soma ela é maior do que o valor máximo. Agora, essa soma ela é menor que eu pegar o valor máximo, esse mesmo valor máximo, que é isso aqui com o tio, o mesmo valor máximo, e multiplicar pelo número de termos. Porque quando eu somo daqui até aqui, eu tenho um número de termos. Que número de termos é esse? É você pegar a sua energia total e dividir pelo ΔE, isso te dá um número de termos. Então, se eu pegar este número aqui, que é o número de termos que eu tenho, número de termos na abscissa aqui, e multiplicar pelo valor máximo, isso vai me dar o retângulo, né? O valor máximo. Então, veja, eu peguei esse número no máximo, esse número no máximo, o tio, ele é menor do que se eu somar todos os estados. Vai ter estados menores, mas eles vão contribuir, e isto aqui é maior que isso. Por outro lado, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar ele pelo número de termos que eu tenho, este número de termos, multiplicado pelo termo máximo, certamente isso aqui vezes o número de termos é maior do que essa coisa. Então, a grandeza que eu quero estudar, que está aqui dentro, tá? Ela está limitada superiormente por isso e limitada inferiormente por isso, que é essa expressão. Aí eu vou tomar o log dessa expressão. Se eu tomo o log, do lado de cá, eu fico com log de ômega 1 em E1, log de ômega 2 em E2. Isso aqui é o log no máximo, né? No ponto máximo da distribuição. Aqui também é no ponto máximo da minha distribuição, só que como eu tomei o log, ficou log disso, log do E0 e log do ΔE.
E aqui dentro ficou log daquela grandeza. Isso aqui é o S. C. Bom, agora eu multiplico tudo pela constante de Boltzmann e eu tenho entropia desse cara, entropia desse cara, entropia desse cara e esses dois termos aqui. E aqui eu tenho aquela entropia SC, que não estava sendo muito o que a gente queria, né? Bom, vamos olhar uma coisa importante aqui nesse caso. Agora a gente vai fazer o que eu chamo de um limite termodinâmico. Eu falo. Agora só vocês vão ver o que é o limite termodinâmico. O limite termodinâmico é eu pegar essa expressão, tá? E eu vou fazer, olha, eu vou dizer, olha, N1 vai para infinito, N2 vai para infinito, o 1 vai para infinito, o 2 vai para infinito. Agora, quando eu faço isso, se o N1 vai para infinito, o N2 vai para infinito, o N total também está indo para infinito, tá? Então, N1 sobre N, N2 sobre N, o 1 sobre N, o 2 sobre N, todos esses caras aqui são finitos. Então, tudo vai para infinito, mas essas razões aqui, elas continuam finitas, tá? O número de partículas do sistema comparado com o número total, a energia comparada com o número de partículas, porque essa energia está crescendo, né? Mas essa razão, quando você olha a energia, isso aqui é a energia por partícula para um sistema, a energia por partícula para outro sistema. A energia por partícula está finita. Então, isso é o limite termodinâmico. Então, olha, se S1, S2 e SC, esses caras aqui, eles dependem de N. Agora há pouco eu mostrei uma entropia, eu até falei, olha, veja que tem um N na frente de cada termo importante e tal. Então, essas entropias, elas têm um N, elas crescem com N. Tá? Por outro lado, esse cara aqui está crescendo com Ln da energia. Ln é sempre mais lento. Esse aqui está crescendo com Ln da energia. Tá? Então, esses caras aqui, isso aqui, ó, o Ln de E0, ele vai com Ln de N. Então, se eu vou para o limite termodinâmico, só sobrevive quem depende de N. Quem depende de Ln de N vai para zero. Tá? Então, eu posso jogar fora esses dois caras. E o que eu obtive? Eu obtive que esse cara aqui, ele está sanduichado entre este valor e ele mesmo. Então, eu posso dizer que no limite termodinâmico, isto tende à soma das duas entropias. O resto é flutuação. Fica na poeira da estrada. Tá? Então, a mecânica estatística funciona no limite termodinâmico quando o número de partículas vai para infinito, a energia vai para infinito, o volume vai para infinito, mas as razões ficam finitas. Então, aí você pode dizer que o SC é o S1 mais o S2. Tá? Então, o limite termodinâmico é muito importante. Toda hora que nós fizermos qualquer sistema, a gente vai invocar o limite termodinâmico. Então, o limite termodinâmico, quando você tem esta função aqui, porque o que a gente tem na mecânica estatística, por enquanto, é a entropia. Certo? Então, a entropia, a gente viu, a função de N, V e E, você acabou de manter, o log, o número de estados, função de N, V e E. Então, a gente aprendeu a contar estados, se a gente aprendeu a contar estados, a gente sabe calcular a entropia. Só que a gente tem que estudar esse sistema no limite N, V, E, indo para o infinito. Tá? Então, isso aqui acontece quando E sobre N não é finito, V sobre N é finito. Tá? Então, de fato, o que a gente tem, e que é importante, é que a comparação com a termodinâmica precisa ser feita. Quando você escreve essa função, aí você pega, divide por N e faz esse limite. Se você dividiu por N aqui, então você está pegando essa entropia e dividido por N. Tá? Então, tudo que depende de N ficou independente, porque o N veio para cá para o denominador. Tá? E aí você tem a entropia por partícula. Então, S pequeno é a entropia por partícula, escrita em termos da energia por partícula e do volume por partícula. Então, E sobre N é U, V sobre N é U. E aí você leva isso para o limite. Se essa coisa sobreviver, o que sobreviver aqui é o que você vai poder comparar com a mecânica estática, com a termodinâmica.
Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com isso, mas depois a gente sempre tem que acabar fazendo essa coisa virar algo que você olha o limite termodinâmico. Então, você fatora N e trabalha com a expressão. Porque a hora que você fatora N, um monte de coisas que seriam problemas vão embora. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Essa é a entropia, mas a gente vai precisar trabalhar muito com a entropia por partícula. Vamos ver o gás clássico? Bom, então, veja, o gás clássico a gente sabe, PV igual a N, acabou de se manter. A energia média é 3 sobre 2N, acabou de se manter. Daqui, eu posso reescrever isso como P sobre T, N acabou de se manter sobre V. Aí, eu vou usar que V sobre N é V pequeno. Tá? Aí, se eu faço isso, eu estou pensando numa entropia S pequeno por partícula. Então, a minha equação diferencial associada a isso é o ds dV, né, porque eu peguei a entropia e dividi por N. E aqui eu peguei o V, ó, isso aqui é esse V. E essa entropia eu dividi por N, para ela ficar pequenininha assim. Muito bem. Aqui 1 sobre T, daqui ó, eu jogo o T para o denominador, jogo a energia para cá, e aqui eu escrevi a energia termodinâmica. Né? Então, veja, de novo, eu posso pegar a energia com o número de partículas e fazer isso com uma energia por partícula. Então, a minha expressão agora, a derivada da entropia por partícula com relação à energia por partícula é 3 sobre 2 U pequeno. Tá? Então, olha, eu tenho essa equação aqui para entropia por partícula, tenho essa equação para entropia por partícula. Lembra, S é 1 sobre NS e U é 1 sobre NU. E V é 1 sobre N, é V sobre N, V pequeno. Então, eu tenho essas duas equações aqui. Então, olha, se eu pegar essa equação aqui, eu posso integrar. Se eu integrar, eu posso dizer que isso aqui é uma função de U e de V. Eu integrei, deu, acabou de se manter ali N de V, mais uma função que eu preciso determinar do U. Aí, se eu integrar essa aqui, eu vou fazer S de U e V, e eu vou ter 3 sobre 2, acabou de se manter Ln de U, mais uma função de V do volume que eu não tenho, né? Porque eu fiz a derivada parcial, isso aqui sumiu. Quando eu derivo parcialmente, esses caras somem. Aí eu posso, olhando essas duas expressões, eu tenho que perceber que F e V são funções arbitrárias de U e V. Tá? Então, o nosso problema é a entropia tem que ser essa função, mais uma constante, que acaba de ajustar as coisas. Então, esta é a entropia por partícula, quando eu escrevo a energia por partícula e o volume por partícula. E aí, se eu volto, né, multiplico por N aqui, eu tenho a entropia total. Se eu multiplico por N aqui, aparece um N aqui. Né? Se eu multiplico essa função aqui por N, eu tenho S. Aí, se eu multiplico isso aqui por N, eu tenho N acabou de se manter Ln de U sobre N. N acabou de se manter Ln de V sobre N. N acabou de se manter. Então, isso aqui é a entropia mecânica obtida no ensemble microcanônico. Tá? E aí nós vamos ver... Bom, a gente acabou de ver que isso aqui, essa entropia, ela dá as duas equações de movimento. Né? A gente fez aqui o cálculo ao contrário. Né? Então, veja, o que nós conseguimos aqui, na aula de hoje, foi atingir a nossa meta, que eu tenho explicado, que eu tenho mencionado para vocês insistentemente, já mostrei essa figura muitas vezes. Hoje, finalmente, nós chegamos nesta meta. S é igual a K Boltzmann Ln de W, é assim que está escrito no túmulo do Boltzmann. Né? E nós tratamos isso aqui como ômega, mas eu mantenho aqui o W, porque é assim que está, é homenagem ao Boltzmann. No túmulo do Boltzmann está escrito isso. Tá? Essa é a entropia que sai da formulação de Boltzmann da mecânica estatística. Boltzmann foi quem criou a mecânica estatística no ensemble microcanônico. Tá?
aparentemente, ele nunca escreveu essa expressão, mas isso aqui está embutido na teoria dele, e quem escreveu o K de Boltzmann pela primeira vez e identificou que esse K era uma constante muito importante, uma constante fundamental da ciência, foi Planck, em 1900. Né? Mas isso aqui está embutido na teoria de Boltzmann. Tá? Então, eu espero que vocês tenham apreciado isso aqui e entendido que a mecânica estatística, então isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje, e como é que eu saio do compartilhamento aqui? Sair do compartilhamento. Então, veja, hoje, então, a gente conseguiu chegar, na oitava aula, a gente conseguiu chegar na meta que nós tínhamos desde o início, que era construir uma ponte entre a mecânica estatística e a termodinâmica. A primeira ponte se dá a partir da entropia. E foi isso que nós conseguimos hoje. E, para isso, espero que fique muito claro, nós só precisamos de um ingrediente: o número de estados associado a esta energia constante. Se você souber contar esse número de estados, você tem toda a mecânica estatística. O grande problema dessa formulação é que nem sempre é trivial você contar um número de estados, mas existem soluções para esse problema. Tá? Então, por hoje era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham notado que a mecânica estatística funciona, é interessante, e tudo que nós fizemos até agora foi muito útil, porque, como vocês viram na aula de hoje, para o gás ideal, você tem um número de partículas, você vai lá e acha a física. Então, agora nós vamos pegar o número de partículas para cada um daqueles sistemas que a gente já montou, sem vocês saberem realmente o que eu ia fazer com isso, e nós vamos tirar a mecânica estatística e comparar com a termodinâmica e ver que a gente vai reproduzir os resultados da termodinâmica, quando eles existem, ou vai obter resultados novos. Tá? Então, com isso eu termino a aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.